Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmocast de volta agora com Paty Silva, preta de rodinhas. Ela é comunicóloga e pós-doutorada em sociologia aqui pela UFRJ. E ela está ministrando alguns cursos para quem tiver interesse sobre colorismo, sobre cristianismo, raça e cultura, sobre mulher, raça e classe, racismo estrutural e lugar de fala. E você também tem vários destaques ali no seu Instagram sobre alguns livros, sobre aquele livro da interseccionalidade, fala especificamente sobre esses temas e alguns outros. É um Instagram bem completo, assim, bem legal, né? Obrigada. Eu acho engraçado quando as pessoas perguntam, mas vem cá, o que você acha da interseccionalidade? Você já viu meu destaque? Não, é porque, na verdade, o destaque está falando do livro Interseccionalidade, né? Não está falando do conceito nem da teoria. Então, assim, as pessoas normalmente entram, né, na página, elas nem olham. É comum que quem pergunte essas questões mais generalistas sejam pessoas, né, feministas, progressistas, aquela pessoa que está com raivinha, que olhou por cima do conteúdo, ficou com raiva, e aí faz pergunta generalista para ver o que tu fala, mas ela não leu, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Aí elas falam, olha, você já olhou lá? Você olhou lá, você saberia o que eu penso sobre isso, mas você não viu. É igual uma vez uma feminista. Você sabe o que você pensa sobre a questão de gênero? Não ficou claro para mim. Eu falei, como que não ficou claro para você? Tem quase 4.000 publicações no meu feed. Tem 8 destaques só sobre feminismo. Ou seja, 8 destaques são 800 stories. E assim, ainda não está claro. Guias, tem vários guias sobre feminismo. Então, assim, não é porque ela não ficou clara, é porque ela não leu. Ela está irritada com o que ela viu por cima e quer que eu fale para ela. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo no lidar do meio digital, né? E não cair nessas provocações bem baratas de grupos organizados. E tem gente que chega assim para te dar uma provocada do tipo, eu vou fazer uma pergunta para pegar ela porque ela não sabe, para mostrar que ela não sabe do que ela está falando. O tempo todo. Quando eu falo de feminismo, então, nossa, sempre aparecem meninas muito jovens, 18, 19 anos, que dizem que eu preciso estudar, que eu não sei feminismo, que elas leram tudo sobre feminismo. Super normal, né? Isso é normal, não é comigo só, não. Já vi com outros influenciadores também. Mandando estudar, fazendo perguntas sendo que eu não sei. Ou, por exemplo, você já leu sobre feminismo radical? Aquelas acham que, como não é o que está presente no debate público com muito vigor, né? Eu não li, mas assim, ao contrário delas, eu li sim. Eu li fulano, li ciclano, li ciclano. E aí é uma surpresa para elas, porque assim, de fato eu li. Para eu ter uma opinião, a opinião que eu tenho, eu não tirei a opinião de posts, eu não li vídeos no YouTube, eu li livros que elas deveriam ter lido. Então, assim, é super normal. O progressismo, ele sempre ele pressupõe que a pessoa que diverge da posição dele não sabe, que é um ignorante, que é um desinformado, sabe? Então, quando ela começa a seguir, percebe que talvez ela saiba 1, 2 ou 3 coisas, é uma grande surpresa. Deixa eu perguntar uma coisa. Durante muito tempo, eu vi a reação das feministas dizendo assim, não, mas isso aqui que você está criticando não é feminismo, é femismo. Existe? Não. Eu procurava... Não, é feminismo. É porque tudo que não presta dentro do feminismo, elas dizem que não é feminismo, é super normal. E o que não é feminismo e foi feito por mulher,
elas dizem que é feminismo. Santa Teresa d'Ávila aparece em bibliografia feminista como feminista. Eu tenho certeza que a Santa não era. Entendeu? Uhum. Então, assim, não existe feminismo. Isso aí é uma estratégia muito comum de grupos progressistas de reescrever a história. Né? O Marx já falava isso. Então, não existe feminismo. É feminismo mesmo. Eu estou criticando o feminismo mesmo. A posição decente delas é admitir que aquilo aconteceu e prometer que não vai acontecer mais. Isso a gente vê nas feministas marxistas. Elas são coerentes nesse ponto, sabe? As feministas marxistas, que eu digo as acadêmicas, né? Não as galera de internet. Como a Nancy Fraser, por exemplo. Você olha as obras dela, ela admite tudo que eu critico está admitido na obra dela, em português inteligível. Ela está admitindo e falando que é uma vergonha ter acontecido e falando que não vai acontecer mais. Mas aconteceu, ela está falando, aconteceu mesmo. Isso aí, o racismo dentro do feminismo aconteceu. Aconteceu de liderança feminista branca, ser elitista, aconteceu. A gente está comprometido em não acontecer mais. É a única coisa que uma feminista pode falar. Mas dizer que não aconteceu não tem como. Entendeu? E falar que foi feminismo também não tem como, porque feminismo não existe. Não existe feminismo. É feminismo. Entendeu? Entendi. Como é que você entrou nessa, eu vou chamar de briga contra feminista, contra a ideia do racismo estrutural, contra a coisa do colorismo, todas essas pautas? O que fez você, ok, vou dar a cara a tapa e vou me engajar nisso aqui? Olha, quando eu falo sobre feminismo, eu nunca penso numa feminista, nunca vou pensar em atingi-las. Elas se sentem atingidas porque, assim, sei lá, talvez tenham algum aspecto egocêntrico nelas. Mas eu não estou falando para elas, eu não estou atingindo elas, eu não estou chamando elas para brigar, eu estou ignorando elas. Eu estou falando com mulheres que, como eu, não querem ser feministas e entendem que há uma necessidade, que pode haver uma necessidade de se posicionar contra, por exemplo, violência doméstica, ou simplesmente não ser feminista. Quando eu comecei a discutir o assunto, eu falava isso, olha, eu não sou feminista em razão disso, disso, disso. E aí vinha uma enxurrada de feministas falando que eu não sabia o que era feminismo, que eu era feminista e não sabia, que eu era feminista querendo ou não. Eu falei, cara, isso é tão absurdo, essas frases, é tão absurdo, que eu vou provar que essa maluquice não está escrita em lugar nenhum. E eu comecei pelo feminismo negro, que faz uma intersecção com uma área que eu já estudo há muito tempo, né, que é relações raciais. Nas primeiras obras que eu peguei, da Bell Hooks, Patrícia Hill Collins, elas já estão falando isso. A Bell Hooks já começa assim, olha, você só pode ser feminista por escolha e ação. Então, assim, ninguém nasce feminista. Ela fala assim, você se torna feminista se você quiser. Ou seja, aí já matou o primeiro argumento, né, das malucas da internet, que todo mundo é feminista querendo ou não. Ela já matou, porque ela está falando que assim, você tem que escolher. Ou então a Bell Hooks está errada, elas têm que se resolver. E que eu acho que não. Depois vem a Patrícia Hill Collins, falando assim, olha, a mulher negra ela tem capacidade de autodefinição. Ninguém pode definir o que uma mulher negra é. A mulher negra que tem que se definir. Então, assim, ou seja, ela está falando que nenhuma outra mulher pode falar o que eu sou, que era o que acontecia e me incomodava. Você é feminista querendo ou não. Você é feminista sim. Tipo, não sou. Entendeu? Não sou. E aí eu acabei entrando numa rota de estudo, pensando em atender mulheres como eu, que não queriam ser feministas e sofriam uma coação assim, cotidiana de mulheres feministas, ativistas feministas, que diziam que a gente queria ou não. Então, assim, tudo que eu produzi até hoje sobre feminismo e ainda estou produzindo, não é para dialogar com o feminista. Eu estou ignorando a feminista. Assim, eu não sei como eu poderia deixar mais claro isso. Se eu tiver como, se alguém me falar, se tiver como deixar mais claro, eu farei. Porque eu estou ignorando, não adianta ir na minha página, porque eu não vou conversar com ela. Eu não quero falar com ela. Não me interessa, não estou combatendo o feminismo. Pode existir, eu estou falando que eu não quero ser feminista. E eu estou querendo fazer estou promovendo um estudo para outras mulheres como eu, que também não querem ser.
para as mulheres que querem ser feministas, que já são feministas, que, olha, que alegria, vão para a tua esquina. Eu não estou combatendo a existência do feminismo, eu estou combatendo a existência da obrigatoriedade de toda mulher ser feminista. Isso aí eu estou combatendo, e eu vou combater sempre. Eu não posso aceitar que um grupo ainda elitizado de mulheres brancas de classe média digam o que todas as mulheres do planeta, que é basicamente, sei lá, metade da população mundial, devem ser. Isso eu não vou aceitar. Mas não estou combatendo o feminismo, eu estou combatendo a narrativa que me coloca como obrigatoriedade de ter o feminismo e de ser feminista. Essa é a minha briga. Entendeu? Eu não estou combatendo feminista, não tenho interesse em conversar com feminista, nenhum mesmo, sabe? Olha, sabe, assim, de todos os debates, né, que eu acabo promovendo, cara, o que menos me interessa assim, de conversar com divergente é feminista. Eu não tenho interesse nenhum, mas nenhum mesmo, assim, nem nada. Porque não tem nada ali que eu queira. Nada, entendeu? Só estou ali provando um ponto que não é necessário ser feminista. Esse é o meu ponto. E com isso, eu estou justificando porque que determinados grupos de mulheres não querem ser feministas. Não é só eu. Tem um coletivo de mulheres negras que antes de mim entenderam que eu entendi que feminismo não é adequado para a mulher negra, que o nome é mulherismo africano. É uma epistemologia estabelecida, né, no meio acadêmico, tem um ativismo social, elas entenderam que eu entendi. Então, assim, eu não estou falando nenhuma surpresa em termos acadêmicos, sabe? Nenhuma. Tudo que eu falo... Ela inventou a roda. Tudo que eu estou falando sobre feminismo na internet até hoje é pingar no molhado no meio acadêmico. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que estuda sabe disso. Ninguém vai ter coragem de falar que eu estou errado. As pessoas da internet que não sabem disso, que elas não estudam, elas leem 15 páginas do livro da Jamila Ribeiro, 10 páginas do livro da Bell Hooks e acham que estão sabendo tudo sobre feminismo. E vários memes, né? Leem vários memes, leem vídeos no TikTok e acham que sabem. Olha, é muito curioso esse negócio, sabe? Porque assim, eu trabalho numa universidade, né? Eu trabalho na Faculdade de Ciências Sociais. Eu trabalho assim, bem no miolinho, onde estão vários feministas, vários ativistas. Então, assim, bem ali. E aí fica, cara, será que as pessoas acham que eu seria louca de falar o que eu estou falando se eu achasse que eu estou falando só para provocar? Eu trabalho lá, meu salário sai lá. Assim, tem uma relação de pessoal com essas pessoas de anos. Eu trabalho lá há 15 anos. Então, se eu estivesse falando alguma coisa realmente inválida, eu já tinha sido rodada há muito tempo. E não estou. Digo ainda para você, eu fui subordinada a uma professora, que eu não vou comentar, não falar o nome, claro. Assim, só para não gerar confusão. Ela é um grande intelectual feminista no Brasil. Ela foi a chefe, né, da unidade que eu trabalhei. E, assim, bem popular, assim, bem do PT. E ela me acompanha no Instagram. Ela nunca deu um piti nem na época que ela era minha chefe imediata. Nunca. Mas nunca, nem isso aqui. Nem isso aqui. E ela é feministona mesmo, entendeu? Acadêmica, ativista, aquela que vai para a rua, aquela que escreve livro, aquela que publica, aquela que dá aula lá na plataforma da Djamila, que dá aula na plataforma do Silvio. Assim, ela tem uma presença nacional, até assim, latino-americana, que às vezes ela vai para o Peru, vai para... Enfim, ela tem uma presença na área. Nunca deu um ai sobre nada que eu falei. Porque ela sabe que há um ponto real, entendeu? Isso que eu estou falando em relação à raça. Existiu! Essas meninas da internet que não sabem, mas assim, existiu. Não estou falando nada mas a única coisa que as pessoas podem falar é que não vai acontecerá de novo. Mas aconteceu. Eu não estou fazendo uma discussão do feminismo
a partir assim, do ponto teológico que muitas antifeministas fazem, ou tanto da hipersexualização. Não estou fazendo isso. Eu estou falando do ponto de vista de classe de raça. E que é inegável, qualquer acadêmica de qualquer vertente vai concordar comigo. A única coisa que elas vão discordar comigo, de mim, é que isso não é uma razão para não ser feminista. Você, mas o feminismo tem um potencial, né? Mas isso, eu não sou obrigada a acreditar no potencial, né? É uma questão de cosmovisão. Mas, assim, ninguém que estuda discordaria. Então, assim, eu tive uma chefe por 4 anos, que é um nome muito importante de feminismo, nunca deu um piti, nunca. Mas a menina de 19 anos dá. Da internet. Entendeu? A menina de 19 anos que ela dá piti e está me mandando estudar. Sabe? Essa é uma pessoa que tem que é uma intelectual com grande relação política partidária mesmo. Assim, né? Tem uma validação tanto no ativismo como nunca reclamou nada, mas a garota de 18 anos, sim, ela me mandou estudar. Então, assim, como é que eu posso levar a sério uma pessoa dessa? Eu não levo. Entendi. Eu não tenho a menor condição de levar a sério. Nenhuma. Professores que me seguem, tem muitos professores que me seguem, inclusive a minha ex-reitora me segue, ela acha muito engraçado. Assim, quando eu falo stories, né, ela acha engraçado. Ela uma vez ela falou, acho muito engraçado. Muitos professores me seguem e, ainda que eles não concordem com a minha posição política, eles conseguem reconhecer que há um fundamento, que é produto de algum estudo. Não é um posicionamento fruto de um preconceito ou fruto de uma irreflexão, por exemplo, entendeu? Então, assim, ninguém nunca dá comigo. Assim, lá do meu trabalho, né, a galera que ninguém dá para repetir. Quem dá são essas menininhas muito jovenzinhas, entendeu? Elas ficam muito inflamadas quando vem uma mulher negra falando alguma coisa que elas não concordem. Elas acham que eu deveria falar o que elas concordam, porque eu sou mulher e preta, entendeu? Aí, assim, eu realmente não levo, não é um debate que me interessa, sabe? Eu vou falar o que eu vou falar, mas eu não tenho interesse em conversar com feminista. Por exemplo, não aceitaria um debate, que não tem nada para mim. Agora, por exemplo, a questão do catolicismo, né? A matriz africana, do catolicismo, esse é um assunto que eu entraria num debate, porque isso aí já é um tema que me interessa. E acho que pode ser útil para outras pessoas, sabe? Esse é um tema que eu realmente vai ter um progressista anticristão, eu vou. Deus, se eu puder ir, eu vou. Porque é um tema que eu acho que importa. Agora, esse feminismo, racismo, cara, nem me chama, porque isso aí é tudo passageiro. Isso aí tudo vai passar. Tudo vai passar. Só da religião que vai ficar. Então, a religião é uma coisa que eu gostaria de ter um interlocutores, né? Que tratassem o debate com respeito, porque assim, não existe mais hoje em dia, né? Aparentemente. Não. As pessoas adoram se xingar. E pudesse trocar, eu realmente gostaria. Eu me coloco à disposição para esse tema. Mas para todos os outros, cara, nem precisa me chamar. Você tá com medo, acha o que tu quiser. Eu não vou. Eu tenho o que fazer. Você também fala muito daquela coisa de palmitagem, de solidão da mulher negra. Você tem falado disso ultimamente, né? Não, eu falei por conta do lançamento do seminário, mas não é um assunto que eu abordo. Para ser sincera, eu fugia desse tema porque eu acho extremamente desinteressante. Cara, que tema desinteressante, cara, que coisa ridícula. Mas meus alunos de outros cursos pediram para eu lançar uma aula sobre isso, né? E eu fiz. Mas não é um assunto que eu não tenho o menor interesse nesse tema. Eu acho bastante bobo. Uma grande perda de tempo. Eu ganho inimigos à toa, as pessoas ficam irritadas. Assim, não é um assunto que é do meu interesse, não. Ele é bobo, mas ele é muito presente no movimento negro de esquerda. Sim, e tal. Eu acho bem bobo.
Mas é um tema muito presente, ultimamente. Entendi. E tem uma parcela muito grande dessas pessoas que acreditam nisso e levam isso como regra, né? Ah, claro, tem bastante. As pessoas acham, inclusive, que elas têm o direito de regular em relacionamento alheio, entendeu? Isso que eu acho curioso, né? Tipo, É, seu corpo, minhas regras. exatamente. Ela tem que dizer quem a gente vai ter relação. Entendeu? Então, é um assunto que realmente, cara, eu só fiz por conta Por demanda. do pedido, que eu não faria. Eu iria lançar o colorismo nesse mês. Eu só lancei esse palmitagem porque foi solicitado para atender a audiência. Eu realmente é um assunto que não me interessa nada. Aí também eu gravei o que eu gostaria de falar tudo sobre esse tema. Tem mais de quase 3 horas de aula sobre isso. Eu botei referências de relacionamento do assunto, né, de relacionamento interraciais. Porque assim, não pretendo nunca mais voltar nesse assunto tão desagradável. Então, assim, só falei pelo pedido da audiência mesmo, não é um assunto que me interessa, não. E sobre o colorismo, o que que você pensa? Como foi que você abordou esse tema? O que você pode falar? O colorismo, eu não acho que eu cheguei a abordar no Instagram o colorismo, não. Acho que eu só falei do livro da Alessandra Devuski, que saiu pela coleção Feminismos Plurais. E eu comentei, né, fiz um review do livro dela. Bom, colorismo foi um termo criado pela Alice Walker, que é uma romancista americana, autora de A Cor Púrpura. Ela fez para mostrar que negros de pele mais clara têm uma chance de sofrerem menos racismo que os negros de pele mais escura. O que, assim, de fato é verdade. É claro que a Alice Walker, quando ela lançou esse termo, ela não estava falando, estava desenvolvendo uma teoria sociológica, ela estava fazendo um apontamento. Ela é uma romancista, não uma socióloga, uma antropóloga, enfim, né? Assim, não é uma profissional teórica, né? Então, o termo, na teoria, ou na menção da Alice Walker, carece de fundamentação, o que não foi um problema para o ativismo negro, nem americano, nem brasileiro, porque rapidamente absorveu o termo e desenvolveu uma teoria em cima. Então, há várias questões a serem discutidas sobre esse conceito, que eu vou falar na aula que eu vou lançar no dia 24 de julho. Entendeu? Uhum. Vou pegar tanto o livro da Devuski quanto o livro da Alice Walker. Entendi. E aí vai ser mais... Eu vi aqui que vai ser uma masterclass. Isso, então você vai desenvolver isso em várias aulas, vários módulos, né? Suponho. Não, vou fazer só em uma aula só. É que normalmente eu divido as aulas em pequenas partes. Que a gente observou que os alunos eles acham que é mais fácil navegar na plataforma quando a aula está dividida em pequenas partes. Entendeu? Então, eu gravo a aula e divido em pequenas partes com módulos. Eles vão avançando. É interessante. A ideia de avançar é mais interessante para as pessoas do que, de repente, pegar um vídeo de algumas horas e ficar assistindo direto. Por exemplo, na Mulher Raça Classe, meu vídeo tem 2 horas e pouco. E aí, foi o primeiro produto que eu lancei, eu não sabia, que eu não tinha feito essa observação ainda, né? Aí eu notei isso, que os alunos preferem, né, quando é dividido em pequenas partes. Legal. Como se ele deixasse para assistir em algum momento depois, e aí está lá na navegação onde ele parou. Na aula inteira, ele meio que se perde. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu noto que você é uma pessoa que está sempre lendo muito, você gosta muito de ler, toda hora tem um recebido, um livrinho e tal. Olha o presente que eu ganhei. Como é que se desenvolveu esse gosto pela leitura? Cara, necessidade. Realmente a necessidade.
porque como eu emendei um curso no outro, né? Eu terminei o colégio, fui para a graduação, depois fui mestrado, enfim, fui emendando tudo, e assim, não tem como estudar sem ler. Aí depois entrei na mercado de trabalho, sempre trabalhando em uma atividade técnica, né? Meu cargo na universidade é técnico, não sou professora, meu cargo é técnico. Mas que tem uma demanda assim, de leitura e tal. Então, toda a minha vida foi cercada por leitura, entendeu? Então, não é exatamente um sacrifício para mim. Nos últimos tempos, né, com essa produção de conteúdo, que eu estou bem mais organizada e pegando mais pesado na vida intelectual. Até porque eu observo também em mim que eu estou desenvolvendo a minha melhor fase intelectual, né, digamos assim. Não foi depois do término do doutorado, foi sendo agora, nos últimos 3 anos. Tá, assim, estou em um bom momento intelectual, então estou aproveitando e estou estudando pra caramba, sabe? Lendo bastante coisa, entendeu? E acabo percebendo tipo um reconhecimento de uma vocação intelectual mesmo, entendeu? Nem todo mundo tem, vocês têm vocação para outras coisas, eu acho que é o normal, né? Nem todo mundo tem uma vocação intelectual, todo mundo precisa estudar, mas nem todo mundo tem uma vocação intelectual. Eu acho que eu tenho essa vocação, né, intelectual, e estou na fila, não me considero intelectual, me considero uma acadêmica. Acho que eu vou ser algum dia uma intelectual, ainda não sou. Entendeu? Então, para ser o que eu quero ser, eu preciso estudar muito. Aí, assim, a vida é basicamente essa, tem sido essa, estudar pra caramba. E você não foi uma criança que lia muito, que gostava de livro, que se acostumou a ler? Lia muito, não. Provavelmente eu lia mais do que a média, mas não é muito, não. Não é muito, não. É porque acho que eu já passei por isso. Os nossos colegas, às vezes, leem tão pouco que o pouco que a gente lê parece muito, né? Eu acho isso ainda, né? Assim, eu acho isso. Tipo, você lê bastante. Eu leio bastante comparado com a média, porque a média é baixa. Mas eu acho ainda que eu poderia fazer mais. Entendeu? Então, assim, é sempre o comparativo, né? Eu acho isso. As pessoas leem pouquíssimo, inclusive acadêmicos mesmo, sabe? É lamentável. Entendeu? Quantas pessoas leem pouco, elas entendem pouco, elas procuram pouco, sabe? Tem tipo uma cultura general de mediocridade mesmo, entendeu? Só vamos fazer a média, sabe? Essa cultura, em geral, vem muito. Você acha que vem muito de televisão e de coisinha da internet, esse tipo de coisa? Mesmo no meio acadêmico? Não. Não, eu acho que no meio acadêmico não é da mídia, não. O meio acadêmico, para mim, é questão ideológica mesmo. Assim, ler bastante é uma cultura europeia opressora, dominadora, então, portanto, não faremos em ordem a subverter a cultura europeia dominadora. Eu não fazia ideia disso. Tem um malabarismo do preguiçoso, sabe? Que é bem sofisticado. Realmente, essa geração atual é uma sofisticação muito grande. Ele vai falar que ele não vai fazer, não tem competência de fazer, não por isso, né? Ele vai fazer, não vai fazer, porque ele não quer que ele não quer se subordinar à colonização. Você é bem, bem, bem bizarro. Cara, eu não fazia ideia disso. Seus pais, como é que eles tratavam a leitura na sua casa? Ou não tratavam de jeito nenhum? Como é que funcionava? Não tratavam de jeito nenhum. Minha mãe é cozinheira, meu pai era guarda de segurança, não tinha essa cultura de leitura. Não tinha essa cultura de leitura. Sabe? Eu sempre fui estudiosa, mas sempre pensando que o estudo ia me levar a algum lugar. Então, era uma estratégia ambiciosa da minha parte, e ainda é. Entendeu? Assim, é questão ambiciosa. Peguei a questão, qual é a vocação que eu tenho? Eu tenho uma vocação intelectual, estou investindo. Claro que naquela época eu não tinha ciência dessas coisas da vocação, mas eu já entendi a dinâmica das coisas. Eu me abracei nos estudos.
entendeu? Mas na minha casa não tinha essa cultura, entendeu? De leitura de jeito nenhum. Então, não teve um livro assim na sua vida que foi mais especial para você e te abriu os olhos para assim, o mundo da leitura, para você começar a ler outros? Você não teve essa experiência? Não tive, não. Não tive, não, essa experiência. Não, eu gosto da leitura, eu não tenho lido nos últimos anos. Deixa eu ver. Acho que nos últimos 3 anos eu não li literatura ficcional. Eu só tenho lido literatura acadêmica, o que é um erro, mas é assim, é o que dá. Não, perdão. Eu li o Rubem Braga, Crônicas. Eu gosto de ler crônicas, adoro crônicas. Também gosto. Adoro ler crônicas. E também li o Nelson Rodrigues, crônicas também. Ele é sensacional. Eu adoro crônicas. E os dois, para mim, são sempre os melhores que tem no Brasil. O Brasil já teve, né? Então, assim, eu leio com essa ideia de entender alguma coisa. Se alguma coisa está me incomodando, eu quero entender aquela coisa que está me incomodando, porque eu quero que aquela coisa deixe de me incomodar. Entendeu? Se não é necessariamente a questão do prazer, entendeu? Eu não tenho a romantização da vida de estudo, não tenho. Porque, assim, para mim é um ofício e é muito trabalhoso, muito cansativo. Às vezes eu estou irritada, às vezes eu quero ficar só vendo vídeos no YouTube. Mas eu tenho que ler e tenho que escrever. E eu faço assim mesmo, sabe? Então, eu não romantizo essa vida de estudo, não, né? Tem uma cultura, se um lado está desincentivando o estudo, tem um outro lado que coloca uma romantização na vida de leitura, que, cara, que é patética, que não é desse jeito. As pessoas ficam cansadas. Às vezes eu chego do trabalho, eu não quero ler merda nenhuma, eu não quero escrever, eu não quero, entendeu? Eu faço pela disciplina, mas querer, não. Assim, nem todo processo é delicioso. Na verdade, a maior parte do tempo não é. O que é delicioso é o resultado. Você sabe alguma coisa, você vai capaz de explicar a outra pessoa alguma coisa que você aprendeu com esse processo de estudar. Mas o processo não é delicioso, não é encantador, não é lindo. Não vou para uma lareira e fico na frente da lareira lendo um livro, fico entendendo. Não é desse jeito. Eu fico puta, entendeu? Cansada, dor nas costas. E levo as coisas, entendeu? Ou tem dia que eu produzo muito, tem dia que eu produzo nada, sabe? Mas aí você está falando da literatura acadêmica ou você inclui a ficcional nesse? Eu coloco a ficcional nisso também. Não acho que é se romantizado desse jeito. Não mesmo. Essa coisa assim deliciosa. Não é. Ainda mais um adulto. Para um adolescente até é possível, mas para um adulto trabalha, tem conta para pagar. Não acho que é isso. Tem bons dias e maus dias para tudo na vida. Por que não ia ter para a leitura? Tem dia que você vai ler muitas páginas, tem dia que você não vai ler muitas páginas. Entendeu? Quantas páginas ler por dia? Quanto você puder ler por dia. Sabe? Quanto você tiver disposição. Quantos livros ler por ano? Quantos livros você quiser ler por ano, ou puder ler por ano. Enfim, eu não sou do time da romantização da vida de estudo, não. Sabe? Não acho, não, que é esse o caminho. Mas você incentivaria pessoas mais novas a ler? Claro, eu acho fundamental que elas leiam, fundamental. Quanto mais cedo, melhor. Qual é o caminho que você daria para essas pessoas, já que ultimamente a leitura tem muita concorrência, tem vídeo no YouTube, tem videogame, tem um monte de coisa assim, tablet, a criança vai para o restaurante, está com tablet na cara. Então, no meio de tanta tablet para a criança. Não sei, o pai leva para o restaurante, o pai e a mãe leva, coloca na cara da criança, a criança fica lá. Então, aí está a resposta. Por que o pai e a mãe estão fazendo isso? Eu escuto muito a culpa dos aparelhos digitais e tal, como desvio da atenção da criança. Mas aí eu fico pensando, a criança vai lá nas Casas da Bahia e compra um telefone? Ela vai lá e faz um carnê para comprar? Não faz, né? Quem faz é o quê? O pai.
E até onde se sabe, desde que o mundo é mundo, até a criança ser maior de idade, a responsabilidade de tudo da criança é do pai e da mãe. Sim. É difícil, é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil criar um filho. Ninguém disse que ia ser moleza. Entendeu? Então, se teu filho não está lendo porque ele está na internet e ele só tem como estar na internet por você, que ele não tem como criar isso sozinho, então, assim, a culpa é dos pais. Os pais têm que resolver o que eles vão fazer. Assim, se a criança não for lá na Casa Bahia e comprar um aparelho, cara, eu ainda vou insistir o que o pai está fazendo. O que o pai está fazendo? Eu tive meu primeiro telefone com 15 anos. O primeiro celular. E aquele celular daquela época, né? Que não tinha internet, tinha só jogo da família. Entendeu? Era um Siemens, que nem existe mais a Siemens. Entendeu? Com aquele flip, né? Já lembro. 15 anos, entendeu? Então, assim, porque a gente. Meu pai comprou porque eu comecei a fazer o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, e tinha retiro. E aí meus pais queriam ligar para saber se eu tinha chegado bem no lugar. Olha isso, ele comprou para isso. Se não fosse isso, também não ia ter, entendeu? E eu não ia na Casa Bahia comprar um telefone. Então, assim, hoje em dia é a mesma coisa. Assim, quem é que comprou o telefone para o teu filho que fica o dia inteiro na tela? Assim, de onde que essas crianças estão tirando dinheiro se não é você? Porque se o poder é teu. Aí, o que a gente tem uma geração... Olha, eu vou aproveitar que você perguntou, eu vou colocar a bola no pé dos pais, sabe? Eu entendo que deve ser muito difícil mesmo você criar filhos nesse mundo. Mas, olha só, ninguém falou que ia ser fácil e todo mundo é fruto das suas circunstâncias. Como diz o Gassé, você e suas circunstâncias. As suas circunstâncias são essas. Entendeu? Não adianta tu ficar choramingando que as tuas circunstâncias são essas. E aí, assim, eu fui montando, olha só, a escola é a culpada por doutrinar, o celular é o culpado por doutrinar, o TikTok é o culpado por doutrinar. Qual é a tua responsabilidade nesse jogo todo? Tu é um inútil? Porque, assim, é culpa de todo mundo, menos tu. Tipo, não é estranho. A única pessoa que tem poder legal sobre a criança, que é o pai e a mãe, não é culpa dele, é do mundo inteiro, menos dele. Tem uma geração de pais extremamente frouxa, sensível e mimada que culpam metade do mundo sobre a criação que devia dar para os filhos. Aí, como eles querem que o mundo, nós que não temos filhos, ou outras pessoas que têm filhos, que façamos a educação dos filhos dele. Nós não somos obrigados, ninguém é obrigado. O filho é teu. Resolve o problema. O poder é teu, é você que decide. Você que tem que tomar as rédeas. A culpa é de todo mundo. Cara, olha, o que eu mais vejo é pai e mãe culpando ninguém presta, escola não presta, TikTok não presta, celular não presta, tablet não presta, ninguém presta, só eles prestam. Aí depois, aí dentro da escola não presta, a merenda não presta, o livro não presta, ninguém presta, só eles prestam. E não tem uma participação ativa. A função do pai é educar. Se não é fácil para você falar que não tem filho, cara. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é isso sem fazer. Porque é a tua tarefa. Nunca foi fácil para a geração de pais nenhuma. E não há nenhum indício que é mais difícil para essa geração. E não há indício e não é nem razoável entender isso. Não é razoável entender que é mais difícil ser pai e mãe agora do que há 30 anos atrás. Só uma pessoa louca pode falar um negócio desse. Uma pessoa maluca vai falar que é mais difícil ser pai e mãe agora do que na década de 90. Estou errado ou não? Não. Entendeu? Acho que a dificuldade é basicamente a mesma, né? Entendeu? Outras dificuldades. Porque você é produto das suas circunstâncias. As suas circunstâncias são essas. Você vai ter que lidar com as suas circunstâncias. Mas todos os pais, eles têm o dever de cuidar dos seus filhos em todas as esferas. Até a criança ser um adulto. O mundo sempre foi desse jeito. Sempre foi desse jeito. Os desafios dessa geração de pais é lidar com a internet. Da geração dos meus pais era lidar com outras coisas. Todos os pais sobreviveram. Os seus pais sobreviveram, os meus pais... Todo mundo sobreviveu. Mas essa geração não. A geração dos pais quer que tire TikTok, quer que tire tablet,
quer que o mundo, quer que o Estado faça a educação dos seus filhos. Ninguém é responsável pela educação. Você é. Sim. Você é responsável pela educação dos seus filhos. Ninguém é. Eu não me vejo obrigada a ser responsável por educação de criança. Não tem criança. Eu não trabalho com criança. Não tenho comigo com criança. Se eu falar de criança, pensando no meu afilhado, que mora na França. Eu não tenho obrigação nenhuma com educação de criança. Eu não cuido de criança. Não tem nenhuma criança sob a minha guarda. Uhum. Entendeu? Eu não sou responsável legal por nenhuma criança. Criança nenhuma. E não vai resolver o problema da criança dos outros. O legal precisa tomar frente. Os responsáveis legais hoje, eles estão sendo passivos na educação dos próprios filhos, entendeu? Ocupando metade do mundo, porque eles estão ausentes. Eles não estão tomando frente. E não é porque não tem informação. Não é verdade. A minha mãe, ela tem a 8ª série, e a minha mãe, ela tomava a frente da discussão em escola, assim, ensino fundamental nosso, todo. A minha mãe ia lá na escola, porque assim, não é questão do estudo, é a questão de entender o que é bom e ruim para o teu filho. Então, a pessoa precisa ter estudo, não precisa ter estudo, ela precisa ter ação. A minha mãe organizou no colégio que eu estudei, colégio estadual, a primeira associação de pais da escola, entendeu? E assim, a pessoa com 8ª série, entendeu? Ela organizou porque ela estava vendo uma sequência de coisas que ela estava achando que era errado e organizou. E a associação, ela existe até hoje nessa escola, entendeu? Tipo, só 30 anos, sabe? Assim, existe até hoje, porque ela viu que não estava funcionando, ela criou. Ela foi lá e tomou a frente e fez. Porque a função de pai, sinto muito, é essa. E na reunião de pais. Reunião de pais, pressionar a escola, é função de pai. A gente teve um exemplo bom agora. Os pais na colégio católico particular lá no Rio Grande do Sul se reuniu para o Frei Beto não palestrar. Eu achei muito correto. Eu também não ia querer, eu como católica também não ia querer o Frei Beto palestrando para minha filha. Não ia querer. Entendeu? Então, assim, eles fizeram o que pais fazem. Assim, o Frei Beto, ele propaga ideias que são contrárias à nossa posição. Então, nós não queremos, que nós aqui pagamos essa escola, a gente não quer. É isso. Entendeu? Não quer Frei Beto. Não foi. É o papel de pai e mãe. O que o pai e mãe pode, no caso, pressionar para o Frei Beto não entrar, palestrar, mas não pode educar o filho, não pode impedir que o filho tenha um tablet. Entendeu? Enfim, há uma falta de autorresponsabilidade dos pais também, sabe? Como você, caso tivesse um menor sob sua responsabilidade, um filho, qualquer coisa do tipo, qual seria o seu caminho para trazer essa criança para a leitura? Bom, ela ia ler, entendeu? Assim, eu ia mandar ela ler. Eu ia fazer como minha mãe fazia com a gente, ela mandava, a gente obedecia. Mas é muito complicado pensar hipoteticamente, porque, como eu falei, nós somos produto das circunstâncias. Sim. Eu não sei quais seriam as circunstâncias que eu teria uma criança sob a minha responsabilidade. Entendeu? Então, não dá para pensar hipoteticamente, sabe? Uhum. Acho que uma estratégia boa é o exemplo, que eu imagino que uma criança que esteja sob a minha responsabilidade, ela vai me ver lendo e ela vai mimetizar o que eu faço, que é o que crianças fazem, né, no geral. O exemplo arrasta. Os adultos. Então, se você é uma pessoa que vive com a cara no telefone, o teu filho será uma pessoa que vive com a cara no telefone. Entendeu? Ainda que você mande ele ler. Se você é uma pessoa que gosta de comer cheeseburger, o seu filho será uma pessoa que comerá cheeseburger. Ele não vai comer brócolis sozinho. Ele vai imitar, porque crianças imitam pessoas, entendeu? É basicamente isso. A criança fica observando e falando. Por isso que tem que ter o cuidado, não só dos pais, do que eles falam, mas o que eles fazem, e de quem eles convidam para suas casas. Que criança é uma esponja. E ela fica imitando as pessoas em volta. Então, assim, se é uma criança que está sob a minha guarda, ela vai me ver estudando, vai me ver, ela vai fazer a mesma coisa. Eventualmente. No mesmo grau, não sabemos.
entendeu? Porque às vezes a vocação da criança é outra, né? Às vezes a criança tem uma inclinação para outra coisa, enfim, são muitas variáveis para pensar hipoteticamente assim, entendeu? Entendi. Não teve então assim um livro que de alguma forma te marcou e você pensa, pô, esse livro aqui foi importante para mim, para minha vida? Não, Não. não, não. Eu não tenho essa visão. É assim, porque eu não sou mesmo uma pessoa muito romântica. Na verdade, eu sou nada Uhum. romântica. Então, é muito difícil essas coisas assim de marcou minha vida. Tipo, não. Entendeu? Porque é como se eu estivesse sempre atrás de satisfazer alguma coisa. E aí, quando eu satisfaço essa coisa, eu já quero outra coisa. Por exemplo, eu quero entender um ponto, aí eu falo, cara, eu preciso daquele livro ali para entender aquele ponto. Até eu ter aquele livro, eu não vou entender. Entendeu? Aí quando eu Entendi. termino aquele livro, eu falo, caraca, agora eu tenho outra coisa. E assim vai, é uma loucura. E aí fica uma cadeia de livros em cima de livros, entendeu? E aí quando eu vou falar com alguém sobre o assunto, é que eu processo toda essa rede de informações, sabe? Mas não é, eu não tenho esse ponto romântico, assim, de marcou, não Não, porque tem. a maioria dos seus livros são acadêmicos, né? Ultimamente, ó, não tem E nada assim quando de. você busca livro ficcional, o que que te motiva a ir atrás de um? Olha, aqui em casa que eu tenho de ficcional que eu li, reli muitas vezes, tem A Cor Púrpura, da Alice Walker, que virou filme, que é filme, né, há muito tempo, é um filme antigo. Tenho Bem da Maya adaptado. Angelou, Eu Sei Que os Pássaros Cantam na Gaiola. Tem vários de crônicas do Rubem Braga, eu adoro crônicas. Uhum. Adoro ler crônicas, nossa, adoro. Eu gosto mais de ler crônicas do que romance. Porque o Uhum. cronista, ele tem uma atenção muito afiada, sabe? Ele olha, ele consegue perceber as entrelinhas das relações sociais, entendeu? E aí na crônica ele acaba denunciando tipos sociológicos. Entendeu? Você falando, caraca, assim, ele dá uns estalos, assim, ele permite uns insights que você não vê por aí. Entendeu? Bom cronista, né? No caso, tipo Nelson Rodrigues, tipo Rubem Braga, cara, é maravilhoso. Eu gosto muito de ler. Teve uma vez que até eu perguntei para o professor Rodrigo Gurgel, não sei se você acompanha ele lá no Não sei Instagram. quem é, sim. Aí ele conversa comigo, né? Aí eu falei, nossa, será que é errado eu ficar lendo só crônica? Isso é errado, eu só gostar de crônica, porque assim, eu não sou fã de romance. Aí ele, não é errado, você tem que ler o que você gosta. Eu falei, é isso, eu vou ler o que eu gosto. Vou ler só o que eu gosto, e aí eu gosto de crônica. Romance não é minha praia. Eu não curto muito, entendeu? Mas no colégio eu li basicamente era romances, né? Tinha de literatura brasileira. E, assim, os livros que eu procuro é as autoras negras, é o que tem aqui em casa. Eu tinha até um namorado que implicava com isso. Falava, você compra mulher preta, tem outras pessoas para você comprar. Mas a de romance é o que tem aqui, autoras negras que tem aqui em casa. E os cronistas. O que você busca no ficcional, então, acaba tendo uma relação com o seu trabalho, com o que você estuda. Eu Você... acho que tem, mas assim, tem uma relação bem indireta e distante, sabe? O que eu gosto na crônica exatamente essas denúncias, assim, porque é despretensioso, entendeu? Ele não tem uma intenção de criar uma sociologia ou uma antropologia, mas ali tem tipos. E aí você Entendi. entende pessoas, e assim, faz parte assim, do trabalho, né? De quem tem um pé na sociologia, assim, nas ciências humanas já, entender gente, como é que as pessoas funcionam. E a crônica ajuda nisso, sabe? Você fica, caraca, isso é sensacional. Eu começo a ligar uma coisa na. Caiu?
Eu acho que a Paty deu uma pequena queda, vamos esperar. Ah, voltou. Deixa eu ver. Oi, acho que caiu na minha internet. Agora Deu uma voltou. caída, mas agora voltou. Voltou agora. Eu corto essa parte que caiu, Ah, tá bom. tá? Beleza. A vantagem de ser gravada é essa. É verdade. Peraí. Isso. Bom. Agora, quando você estava falando, me surgiu que é despretensioso, né? Os tipos que a cronista denuncia. E aí eu estou pensando uma coisa aqui. Você acha que a literatura ficcional ela é importante para as pessoas, para a formação do indivíduo, de alguma forma? Acho. E qual é esse? Fundamental. Inclusive, quando as pessoas perguntam, recomenda literatura, livros sobre feminismo para minha filha não virar feminista. Assim, eu não acho que o adolescente deveria ler esse tipo de coisa. Eu acho que o adolescente deveria ler formação do imaginário. Literatura francesa, literatura inglesa, literatura brasileira, enfim, assuntos que sejam do interesse do adolescente, mas da literatura ficcional. Eu acho que assunto político não deve ser a tema de adolescente, sabe? Ele deve formar, acho que está de bom tamanho. O adolescente ele não tem ainda maturidade formada para entender os aspectos da política, as nuances e tal. Eu acho que até pode ter, mas assim, é necessário mesmo, se ele não tiver, ele entenda. Sim, para quê? Ele vai ter uma vida inteira para fazer isso. Acho que esses momentos da adolescência ele pode usar para formar outros saberes do imaginário. Entendeu? Não envolver política, eu não farei isso. É claro assim, que a gente tem, né, adolescentes que já parecem mais jovens, né, com uma vocação política. E aí a pessoa vai de qualquer maneira. Mas se a criança, adolescente, né, não tiver, para que ler? Ler livro de literatura mesmo. Acho que confunde mais do que ajuda se a pessoa não tiver uma vocação política, entendeu? E também cria uma neurose, entendeu? Tem que evitar isso porque eu não quero ser feminista. Cara, isso é uma maluquice, ler tudo, entendeu? Ler tudo, sabe? Não, tem um medinho que é tipo uma higiene, entendeu? Que é inútil e ruim para quem está se desenvolvendo. Entendi. Você mesma, na sua adolescência, não lia coisas de política, não, nada, feminismo, nada disso? Nada disso. Nunca li. Li na faculdade, nunca li. Entendi. E agora você vai ministrar esse curso, então, próximo de colorismo. Enquanto não chega, você está fechando o outro de religião, é isso? De catolicismo? O de catolicismo, raça e cultura, ele é um curso bem longo, tem muitas aulas lá dentro. E 8 módulos. Vai ser encerrada a inserção de aulas em agosto ou setembro, agora não me lembro, tem que ver o calendário. Então, agora, o de colorismo é uma aula só e dia 24 de julho vai estar disponível lá. Já, inclusive, está aberto pré-venda. Eu faço a pré-venda, que eu vendo mais barato. Aí o produto ainda não fica disponível, mas está disponível, né, para comprar mais barato. Quando lançar em 24 de julho, vai estar em outro valor. Agora, o CRC, né, que é o curso sobre o catolicismo e raça,
Ele já está aberto, né? A pessoa pode comprar a qualquer momento, mas as aulas são inseridas aos poucos. Entendeu? Há muitas aulas lá dentro já, há muito conteúdo extra também lá dentro. Eu vi um livro que você recomendou sobre isso, acho que é o Quão Negro é o Cristianismo, alguma coisa assim. Quão africano é o cristianismo. Quão africano é o cristianismo. Pareceu bem interessante algumas coisas que você já disse fora do curso, tipo que o cristianismo na Etiópia já é bem antigo, né? Aí eu já não sei se é cristianismo ou catolicismo, qual dos dois é correto se referir. Eu acho que é correto falar cristianismo, mas assim, gente, também eu não penso que seria equivocado falar catolicismo, porque o protestantismo não existia no começo do cristianismo, eles existiram muito tempo depois. Então, assim, o correto, né, não é incorreto falar que era catolicismo. No caso, ele escreveu cristianismo porque o autor é protestante. Entendeu? Então, assim, em ordem a reivindicar essa história, ele precisa ir para o começo. E no começo não tinha protestantes, eram todos católicos. É falso dizer que essas religiões que se dizem de matriz africana no Brasil não são de matriz africana? Eu acho que é debatível. Eu, por exemplo, tenho um questionamento muito objetivo em falar sobre a Umbanda. Eu não entendo a Umbanda como a religião de matriz africana. Se a Umbanda é de matriz africana, o catolicismo também é. O catolicismo é mais africano que a Umbanda. A Umbanda foi criada aqui em São Gonçalo. Sim, foi. No início do século XX. Tem um livro do Arthur Ramos, que é um grande sociólogo, né? Foi um grande sociólogo brasileiro, descrevendo a criação da Umbanda, sabe? Acho que a alegria de um sociólogo é testemunhar a criação de uma religião. E ele viu, assim, ela nasceu neste solo. Então, não tem como falar que ela é mais africana que o catolicismo. A família sagrada, ela fugiu de Jerusalém para o Egito, foi onde Jesus foi criado. Então, assim, não tem como falar que a Umbanda é mais africana que o catolicismo. Isso é absurdo, entendeu? Em termos cronológico, é absurdo falar isso. Eu considero, eu quero ainda entender, eu estou no processo de entendimento. O que leva o legislador, que você está em legislação, a considerar a Umbanda de matriz africana e o catolicismo não? E o que está faltando? Ela fala, porque é uma religião de negro. Pois é. De negro também não é. Também não dá para usar esse critério, que, assim, estatisticamente falando, a maioria das pessoas que professam a Umbanda e o Candomblé são pessoas brancas. E a maioria que professa o catolicismo são negros. Então, também não dá para falar esse critério. Porque é uma religião da África. Também não dá para falar, né? Já que Umbanda nasceu ali em São Gonçalo, logo ali. E, assim, catolicismo assim, né? Jesus, Maria e José viveram no Egito, né? São Mateus, um dos evangelistas, evangelizou Egito e a Líbia. Então, assim, desculpa, também não dá para falar. Então, assim, tem algum outro critério que o objetivo para legislador considerar isso? Não sei, está em aberto para mim, entendeu? Mas é uma coisa que eu gostaria, assim, por exemplo, de problematizar. Sabe, se o problema é de tolerar, né, o cristianismo é esse, a gente está provando que o motivo é inverdadeiro e é falso, né? O cristianismo tem mais matrizes africanas que as duas religiões que são apontadas como de religião matriz africana. O candomblé, ele mesmo eu não sei se eu não estudei sobre isso, mas eu imagino que ele seja praticado por uma minoria absoluta na África. O candomblé não existe na África. O nome que se dá é religiões tradicionais. Não tem candomblé na África. Candomblé também nasceu no Brasil. Eu falo mais da Umbanda, que a Umbanda tem um registro. Agora, o candomblé eu não achei ainda, eu não tomei conhecimento. A da Umbanda é conhecido esse nascimento, né? Mas candomblé não existe na África, existe culto de Ifá.
Tenho até uma professora do meu curso, Catolicismo e Arte e Cultura, que ela professa essa religião, culto de Ifá. Ela falou que essa religião não tem no Brasil, é lá na Nigéria que ela começou a professar. E na Candomblé não tem esse nome. Fala religiões tradicionais. E há vários tipos, não é Candomblé. Porque a ideia que me chega é que os escravos trouxeram de lá isso que nós chamamos de candomblé e praticaram até como se fosse uma forma de manter viva a lembrança da África, alguma coisa assim. Isso aí é uma narrativa muito bonita, que é verdadeira. Entendeu? Tem sim uma ancestralidade em relação às religiões tradicionais, mas há também registros históricos de escravos bantões que chegaram já nas Américas cristãos. Inclusive, saiu um livro recentemente que eu estou querendo muito que chegue nas minhas mãos, mas infelizmente ele está custando quase R$600, porque ele acabou de ser lançado em Portugal. Então, assim, ele está custando os olhos da cara. Estou esperando ele chegar num preço do pobre comprar, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala Afrocatólicos, é o nome do livro. Ele está falando de católicos negros africanos que chegaram católicos lá na América do Norte. Entendeu? Eles não foram catequizados lá na América, eles chegaram lá católicos. Entendeu? Entendi. Esse movimento também é observado no Brasil. O Reino do Congo já era católico. Entendeu? Há uma narrativa que parece que, né, missionários católicos fizeram engolir a religião à força. Tipo, não foi exatamente desse jeito. É isso que chega para a gente, que o branco europeu, o colonizador, chegou empurrando o cristianismo para todo mundo e destruindo a raiz religiosa deles, cultural, etc. Isso é engraçado, porque as pessoas não conhecem a Etiópia, entendeu? Ou não sabem que a Etiópia está na África. Tipo, a Etiópia, antes do cristianismo chegar na Europa, a Etiópia já era cristã há muito tempo. Há muito tempo. O Império de Axum, que existiu dentro da Etiópia, era um império extremamente forte, como o Império Romano. E era predominantemente cristão. Ele era cristão. Tem uma aula sobre o Império de Axum no meu curso, que eu chamei uma moça que é candomblessista. Ela é candomblessista, cientista social, para ministrar. Ela concorda comigo. Ela é candomblessista e concorda comigo. Ela fala assim, não, realmente, o cristianismo ele é mais africano que as religiões, tem mais origem. E ela mostrou, ela falou isso na aula, do Império de Axum, porque tem uma ignorância, cara, eu acho que a ignorância no Brasil que é estrutural, entendeu? As pessoas ficam reproduzindo umas coisas, elas nem se dão trabalho de ler, de procurar. Entendeu? Como é que isso é possível? Essa narrativa pode ser possível se no século I já tinha Santa Ifigênia. Entendeu? Santa Ifigênia é negra. Uhum. Ele fala assim, nossa, a igreja odeia tanto preto que ela canonizou uma santa preta e mandou todo o povo católico chamar de Nossa Senhora. Já existia no século I, e quem evangelizou Santa Ifigênia foi São Mateus. Foi o evangelista São Mateus. Sabe? Então, tem uns desencontros na narrativa, e isso se dá não só pela questão ideológica, mas também por puro desconhecimento do que a África produziu. É isso que o Oden fala no livro Com o Africano e o Cristianismo, sabe? Você falou nesse livro que o preço dele está um pouco acima, acho que por não ter edição no Brasil ainda, né? Nenhuma editora brasileira que comprou os direitos. E me lembrou de um ponto aqui que eu já vi sendo falado, discutido. O livro no Brasil, ele é inacessível? Ele tem um preço que o pobre não consegue pagar? Não, eu não acho inacessível, não. Eu acho que tem uma desordem de prioridades. O pobre, ele pode achar muito conveniente pagar, sei lá, R$200 em cerveja numa sexta-feira. Ele acha, mas ele vai achar R$200 muito dinheiro em livros ou em cursos. Eu vejo que, inclusive, nem só pobres, assim, classe média abaixo, muitos assim, de amigos mesmo, pensam exatamente da mesma forma. Pessoas gastam muito dinheiro no Outback
mas elas não querem gastar em curso e livro. Elas acham que eu gasto muito dinheiro comprando livro, mas elas não têm problema nenhum em pagar 300, 400 reais no Outback, ou, sei lá, eu não sei quantos reais do que no litrão. Porque é uma desordem, ela está desvalorizando uma iniciativa que, assim, para mim, eu não vejo problema nenhum nisso. A pessoa escolheu o que ela quer. A pessoa quer tomar litrão, jóia. A pessoa quer ler livro, também jóia. Mas não dá para falar que é questão financeira só. Questão da prioridade. Ela está priorizando um lazer em detrimento de outra atividade. Eu estou priorizando a atividade intelectual em detrimento do lazer. E eu faço isso, entendeu? Para comprar o que eu compro. Eu já vi. Diga. Pode falar. É que já vi gente falando dois pontos me chamaram a atenção, não agora, né, mas em tempos passados. Um foi uma grita quando disseram que o ministro da Economia anterior iria colocar imposto em livro. Então, isso é um absurdo. É como se estivesse tirando o livro da mão do pobre. Não, isso é narrativa. Não, mas a questão do imposto é um absurdo, entendeu? Porque assim, como é que a gente vai desenvolver cientificamente se a gente não puder ver que importar livro sendo taxado? Já é caro. Já é caro importar livro. Botar taxa na importação de livro, pelo amor de Deus, sabe? Eu estava pensando só nos de livraria e tal, não estava pensando... Não, o que ele queria era colocar, porque quando a gente importa livro, a gente nós não somos taxados na receita, entendeu? O livro passa, você compra 800 reais de livro, por exemplo, passa na receita, a receita não taxa porque é livro. Agora, se for com outro produto, tu é taxado. E aí ele queria colocar como produto. E a outra coisa que eu já vi esse governo falando é: precisamos democratizar a leitura. E está faltando, sei lá, chegar livro em alguém especificamente? Tem alguém que... Não, eu não acho. Não acho, não. Alguém tem... Eu não penso desse jeito, não. É tão miserável. Assim, olha, hoje a pessoa... Quem não tem um telefone celular hoje? A pessoa está acessando o Instagram, ela pode ter acesso a qualquer outra coisa. E aí, se ela está acessando o Instagram, é porque ela decidiu que ela quer consumir determinada coisa. Uhum. Então, é uma questão mais de decisão do que de democratização de acesso. Entendeu? Tem uma narrativa achando que as pessoas não têm interesse pela vida intelectual porque elas não têm acesso. Elas podem só apenas não ter interesse. É difícil admitir isso, mas é real, a pessoa não quer. Entendeu? Ela não quer achar essa vida de estudante. Eu não vejo problema nenhum nisso. Sabe? Ninguém é obrigado a fazer o que eu faço, o que outras pessoas. Ninguém é obrigado a fazer isso. Faz o que você quiser. Porque a pessoa não pode esperar ela ter o resultado que as pessoas têm sem fazer o que elas querem. É como se eu quisesse performar a Simone Biles sem fazer o treinamento da Simone Biles. Sabe? Não tem como. E é o que meio que a narrativa dada hoje é que todo mundo tem que ter o resultado intelectual sem ter o esforço intelectual, como se a vida intelectual não abrisse mão de esforço. E é inverdadeiro. Ela precisa de esforço, e o esforço é individual. Você coloca ou não adianta ter essa valagem de democracia. Não é a questão de democratização. Uhum. A questão é do esforço individual também. A pessoa ela quer essa vida, ela quer uma vida de leitura. Assim, as pessoas que eu conheço e que têm empenho na sua vida intelectual, é muito claro o desejo delas, sabe? Você já sabe o que você gostaria se você tivesse dinheiro? Tipo assim, todo mundo que recebe essa pergunta fala, cara, eu ia comprar uma biblioteca nova. As pessoas sempre falam coisas relacionadas a livros, expandir ou comprar todos os livros de desejo. As pessoas estão sempre falando disso, porque pessoas que têm uma vocação intelectual mesmo. É isso, né? É isso, a pessoa pensa nisso sempre. Mas nem todo mundo tem. E aí, no lugar de admitir que nem todo mundo tem, falar que tem que democratizar a leitura como se fosse democrático. Não é mais. Isso pode ter sido algum dia, mas hoje não.
Você está com o celular na mão, você pode acessar o conhecimento do mundo inteiro. Aí você decide acessar o TikTok e ver dança. Isso é uma decisão que você fez. Mas você poderia ver outras coisas. Sim. Tá certo. Como é que não é democracia? Você decidiu isso, decisão é tua. A pessoa que fala da democratização da leitura, ela está estimando que a pessoa que não lê, ela não fez porque ela não conseguiu ter acesso. E que ela vê vídeos no TikTok de dança, de bunda, de coisa, porque ela só teve acesso a isso. Isso não é verdadeiro. No mesmo lugar que ela vê bunda, ela vê vídeos de gente explicando coisas. Ela decidiu consumir bunda. Entendeu? É uma decisão dela. A gente pode não gostar da decisão dela, mas a gente tem que respeitar. O nome disso é liberdade. A pessoa tem liberdade de ser inculta. A pessoa tem liberdade de não querer fazer. Da pessoa. Tem como ficar criando estratégia para as pessoas fazerem o que a gente quer que elas façam. Entendeu? Não tem. A pessoa não quer fazer isso. Entendi. Obrigado, Paty, pela conversa, pelo bate-papo. Eu sou pequenininho, mas eu cheguei primeiro que o Vilela. Eu que agradeço o convite. Acho que eu vou até mandar uma mensagem para ele aqui, Vilela, consegui antes. Não, o pessoal gosta de debate, né? Assim, então, debate eu não faço, né? Então, provavelmente não irei ao Vilela. Porque ele vai querer que você debata com outra pessoa? Não, eu não vou debater, né? Mas negócio de feminismo, eu fiquei sabendo da história lá do feminismo com Red Pill, né? Que foi horroroso aquele debate. Horroroso. E as feministas ganharam, né? Aquele debate. Os meninos foram muito despreparados e a Carol Sardá, ela foi muito preparada. Eu não tenho interesse nesse tipo de coisa, não tenho por que fazer esse tipo de coisa. Então, muito provavelmente eu nunca iria ao Vilela. Entendi. Mas muito provavelmente. Não para debate, mas para entrevista mesmo, bate-papo. Até o Bruno, acho que eu for em debate, o Bruno briga comigo, o Bruno Gachei. Eu acho que ele vai brigar comigo. Que está se metendo nessas coisas. Minha escritora se metendo nessas coisas. Entendi. O Bruno Gachai é um cara legal, já encontrei ele uma vez. Eu adoro ele, adoro o Bruno, gente. O Bruno é meu chefe, né? Então, assim, eu adoro ele. É alguém que eu queria ter aqui, ele e a Mariana, mas eu sou pequenininho e não consigo chegar neles. Então, assim, aí eu pego muito assim, dicas dele, né? Assim, de comportamento em rede e tal. E aí acabou, assim, o entendimento que ele tem de rede meio que convergiu com a minha. Falei, graças a Deus, né? Então não tô doida. E aí, eu acho que esse debate é improdutivo para a gente, né? Assim, pessoas que, tipo, eu tô me aproximando mais do perfil dele do que de um perfil de um polemista de internet, entendeu? Porque ele produz intelectualmente, ele fala, faz umas coisas, mas ele não é um polemista de vídeo, de ficar fazendo react. Então, assim, eu estou muito mais perto da posição dele, postura dele, do que dessas pessoas que polemizam. Então, eu não tenho por que fazer debate. Então, fica mais corrompendo o meu trabalho do que ajudar. Então, não vou nunca participar de debate. Mas, porque tá com medo, cara, tu faz o que tu quiser. Entendeu? Você acha que então é isso, tô com medo. Entendeu? Não vai, porque não vai agregar. Na verdade, vai ser pior para mim, entendeu? Em termos de postura, de posição, como as pessoas me veem. Um debate acaba manchando um trabalho que pode ficar intacto, entendeu? Então, o debate não é comigo. Então, provavelmente não irei no Vilela nunca. Não, mas acho que ele te chama não para debate, mas eu entrevista só com ele. Isso aí pode ser. Uhum. Tá bom, Paty. Muito obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Você é uma pessoa que eu sempre quis ter aqui. E é muito legal poder falar com você. Eu gosto muito do seu perfil, vejo seus stories, de vez em quando eu vejo destaques, fico lá procurando os destaques antigos, ver o que ela falou sobre isso, sobre aquilo. É um perfil muito legal. Eu recomendo para todo mundo, recomendo os cursos também. E é isso. Tá bom, obrigado, então, tá bom. Obrigada. Estamos às ordens. Tá bom, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau.